Olá, eu me chamo Larissa e hoje eu vim apresentar um pouco do meu PIBIC. O meu PIBIC é intitulado O Sentimento de Não Pertencimento de Ada no romance Second Class Citizen e a sua tradução no Brasil. Esse romance ele foi escrito pela autora nigeriana Buchi Mecheta e eu analiso a tradução, tanto o romance original quanto a tradução que foi feita aqui no Brasil pela editora dublinense, pela tradutora Heloísa Jan. O objetivo do meu artigo é analisar as questões étnico-raciais e de gêneros que estão presentes nesse romance, no que se refere à vida nigeriana e negra na África, mais precisamente na Nigéria e na Europa, mais precisamente em Londres. E nesse romance, que é escrito pela essa autora nigeriana, Buchi Mecheta, e a sua tradução no Brasil, que é intitulada como Cidadã de Segunda Classe, que foi publicada pela editora dublinense, traduzida pela Heloísa Jan. Nesse projeto, então, com base nesse objetivo de analisar essas questões étnicos, raciais e de gênero, eu utilizo, faço um diálogo entre as teorias da interseccionalidade do ponto de vista feminista, mais precisamente feminista negro, e eu analiso as questões étnicos, raciais e de gênero presentes no romance, utilizando, assim, a concepção teórica da interseccionalidade, que foi cunhado, um termo cunhado pela ativista negra Kimberly Crenshaw em 1979, e eu utilizo também pesquisadoras como a Patricia Hill Collins e a Margaret Ardenson. E no romance a gente consegue observar bastante, a vida dessa imigrante, que ela tem de enfrentar o machismo, as regras impostas pela cultura, tanto pela cultura nigeriana, quanto pela cultura londrina, de Londres, inglesa, e tem que enfrentar, o racismo, a xenofobia, durante a sua vivência no exterior. Então, a autora ela levanta essas questões fundamentais acerca da situação da personagem principal, que é uma imigrante nigeriana que vai viver, na tradicional Londres dos anos 1970. E a gente observa que essa personagem principal ela desfruta de um status bastante frágil de sujeito, já que naquela época, o lugar social imposto para as mulheres não era propriamente de pessoa, e ela tem um sonho de chegar ao Reino Unido, a Londres, Inglaterra, essa chamada Terra Prometida, que ela era vista pelos nigerianos, e ela descobre, além da misoginia, condição que ela também enfrentava na Nigéria, o racismo e a xenofobia. Então, ela tende a enfrentar vários obstáculos e o romance acompanha esses obstáculos à vida dela. E a gente observa que o próprio título do livro, Second Class Citizen, Cidadã de Segunda Classe, faz alusão a essa condição da mulher nessa sociedade patriarcal machista. E, além disso, eu analiso a tradução, o produto tradutório, as mudanças tradutórias, se elas afetaram ou não ao tratamento dessas questões étnicos, raciais e de gênero. E para isso, eu utilizo o trabalho do teórico israelense Gideon Toury, referente à tradução descritiva, onde eu vou analisar, e eu vou utilizar da seguinte metodologia, da metodologia dele, que tem três fases para análise, focalizando na segunda, principalmente, onde eu vou observar as escolhas de palavras, as mudanças das frases, de estrutura da frase na tradução, que são os translation shifts, e se as mudanças elas são obrigatórias ou não. E nas considerações finais, eu vou observar, vou ver, vou refletir sobre o produto da tradução, se ele preservou, essas questões, esse tratamento dessas questões étnicos raciais, e vou igualmente refletir sobre a importância da tradução, nessa literatura negra, nessa literatura de resistência. Muito obrigada.